Deus não fica feliz com o seu sofrimento. Deus não se alegra com o que você está passando. Deus não quer que nós sejamos derrotados. Então, Ele nos deixou a sua palavra. E se a declararmos, nós seremos vitoriosos. A palavra de Deus não está retida. A palavra de Deus não está no passado. A palavra de Deus está sempre no presente. Está agora. Então, nós devemos declarar a nossa vitória. Devemos declarar que nós somos mais que vencedores. Então, o que eu quero falar para você é que se você vai orar, se você vai pedir, se você vai buscar a Deus sem fé, você não vai agradar a Ele. Como que você quer agradar a Deus? Como você quer ganhar alguma coisa se você não tem nada a oferecer? Então, eu aprendi isso, que quando nós formos orar, nós devemos declarar: Senhor, eu declaro a minha vitória. Senhor, eu declaro que eu vou sair dessa situação. Senhor, eu confio na Tua palavra. Senhor, eu confio nas Suas promessas. Senhor, eu confio no processo, porque toda dificuldade que nós passamos é porque nós estamos vivendo um processo para que lá na frente nós possamos alcançar a nossa vitória. Muitas vezes, quando nós estamos orando, nós pedimos para Deus a vitória, só que nós não conseguimos enxergar lá na frente a vitória que Deus vai nos dar. Você entende? É isso que eu quero dizer. Quando você ora com fé, quando você passa pelo processo, orando, jejuando, buscando a Deus, mas sempre confiando de que tudo vai dar certo, tudo dará certo em sua vida. E era isso que acontecia. Eu buscava, eu orava, mas eu não conseguia enxergar lá na frente a minha vitória. Eu não conseguia ver que tudo isso que eu estava passando era um processo que eu precisava passar. Era um processo que lá na frente eu iria receber minha vitória. Mas quando eu estava prestes a receber a minha vitória, eu recuava, porque eu reclamava, eu murmurava, eu via defeito. Então, tudo que eu quero que você faça, que você aprenda a declarar, aprenda a confiar. Em vez de murmurar, em vez de só pedir, declara. Coloca nas mãos de Deus e fala assim: Senhor, eu declaro a minha vitória. Eu coloco nas suas mãos a minha vida, a minha família, o meu emprego, o meu carro, a minha casa, a minha roça. Se você quer vir para a roça, coloca em primeiro lugar nos planos do Senhor, coloca nas mãos dele, tudo vai dar certo. É isso que eu gostaria que você levasse para a vida, o que eu aprendi. Eu aprendi a ser grata pelas situações difíceis que eu estava passando, porque eu sabia que aquele processo, que esses processos que eu estou passando, é porque eu vou receber uma vitória muito grande. Pode ser que você esteja passando por uma necessidade, pode ser que você esteja passando por uma enfermidade, uma situação difícil que você acha que não vai conseguir passar, mas eu quero dizer para você que você tem um Deus, que você tem um Deus grandioso, você tem um Deus vitorioso. Ele sabe do que você necessita, Ele sabe do que você precisa, mas é preciso você confiar, é preciso você ter fé e acreditar que lá na frente Deus tem um propósito para tudo isso que você esteja enfrentando, para tudo isso que você está passando. Então, somente confie em Deus, somente acredite em Deus, porque muitas vezes eu deixei de acreditar em Deus, porque eu deixei as minhas vistas, os meus olhos serem tampados, porque eu comecei a ver o tititi da vida, a fofoca da vida, os problemas da vida. Eu comecei a prestar atenção em pessoas, preocupava com o carro, com o filho, com doença, com mãe, com pai, com uma moradia, de eu não ter o meu local fixo, de não ter realizado os meus sonhos, e parava de buscar. Quando você para de buscar, você para de olhar para Deus. Quando você está olhando para Deus, quando você está lendo a Bíblia, quando você está jejuando, você está a caminho de Deus, você está caminhando na direção certa. Mas quando você começa a olhar os problemas, você fecha os olhos, suas vistas são tapadas e perde o foco, perde o alvo, que é Cristo. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso alimento, Jesus é a nossa esperança, Jesus é o caminho que nós devemos seguir. Jesus não limitou a operação de milagres somente àquelas pessoas que desenvolveram a fé. Ele afirmou: aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado. Ela em João 14:12. Mas se você quiser ler João todinho, eu convido a você a ler João, porque essa passagem é maravilhosa. E você sabia que muitas vezes o seu problema é uma montanha na sua frente? A sua saúde, a sua falta de saúde é uma montanha na sua frente? Falta de emprego é uma montanha na sua frente. Sabia disso? Que os nossos problemas é um obstáculo, e esse obstáculo na nossa frente pode ser uma montanha? E se Jesus Cristo deixou a palavra
a palavra para nós termos fé. Ele fala em Mateus, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, até a montanha, os obstáculos, as montanhas de doença, de necessidade, as montanhas de falta de dinheiro, de depressão, de tristeza, as montanhas de rancor, de angústia, nós teremos autoridade de falar e declarar no nome santo de Jesus Cristo que aquela montanha, que aquela dificuldade saia. Mas você precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu nunca tinha parado para pensar que a dificuldade poderia ser uma montanha, um obstáculo, que tudo que eu estava passando era a montanha na minha frente e eu não conseguia atravessar para receber a minha vitória. Eu não conseguia acreditar que uma pessoa era possível de mover uma montanha, de falar para ela, vá para lá, se tiver fé. Mas hoje eu acredito que a fé é capaz de mover uma montanha. Eu achava que a montanha era aquela onde a gente via lá longeão e que a gente poderia, colocar ela daqui do Brasil lá pra China, vou supor, se a gente tivesse fé. Mas não é isso. Deus falava muito, Jesus Cristo falava muito com a gente, pra gente entender. Só que quando a gente abre a Bíblia para ler, nós erramos porque nós não pedimos o discernimento para o Espírito Santo. E quando você pede o discernimento, a ajuda para orar, para ler, você consegue entender mais a Bíblia. E eu quero que você entenda. Quando Pedro disse a um paralítico, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, ele andou. Pedro apenas ordenou no nome santo de Jesus Cristo. Então eu quero que você aprenda isso também. Eu quero que você declara no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno a cura, eu ordeno a felicidade, eu ordeno que a minha vida seja próspera. Eu ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo que eu receba a vitória, que eu consiga alcançar todas as vitórias que Jesus, que Deus tem preparado para mim. Então eu quero deixar essa palavra de ânimo, eu quero que você seja feliz, eu quero que você aprenda a declarar no nome santo de Jesus Cristo. Eu quero que você coloque nas mãos de Deus, porque Ele sabe o melhor para você. Ele sabe quando é que Ele vai entregar a sua vitória. Somente creia, somente tenha fé que a sua vitória vai chegar. No nome santo de Jesus Cristo, que você tenha um dia maravilhoso e abençoado por Deus. E se esse vídeo te ajudou, fez sentido para você, eu gostaria que você enviasse para alguma pessoa que esteja passando